O Jardim do Getsemane é formado por 8 oliveiras muito antigas, localizadas na encosta do Monte das Oliveiras. Segundo os evangelistas Mateus e Marcos, este é o lugar onde Jesus foi traído por Judas e preso enquanto orava com seus discípulos após a última ceia. Hoje, com o termo Getsemane, são indicados 3 lugares mantidos pelos franciscanos que fazem memória à agonia e à prisão de Jesus na noite em que foi traído: a Gruta do Getsemane, o Jardim das Oliveiras e a Basílica das Nações. Já no final do 3º século, o Getsemane era considerado um lugar de oração pelos cristãos. Com Frei Eugênio Aliata, arqueólogo do Estúdio Bíblico Franciscano, faremos uma peregrinação às origens deste santuário. I francescani, insieme con gli altri pellegrini, conducendoli, venivano... Os franciscanos, juntamente com outros peregrinos, vinham ao Getsemane, e onde paravam? Num pequeno jardim com oliveiras muito antigas, chamadas as Oliveiras dos Romanos. Ma questi olivi non appartenevano a loro, appartenevano... Essas oliveiras pertenciam a proprietários muçulmanos de Jerusalém. Foram os mercadores bósnios que compraram as terras no século XVII e fizeram uma doação aos cristãos. E assim, o lugar foi fechado por um muro e passou a ser exclusivamente um lugar de oração. E così il luogo fu cintato con un muro e divenne esclusivamente un luogo di preghiera. Successivamente la custodia volle ingrandire. Posteriormente, a custódia quis ampliar esse terreno com as oliveiras e comprou um terreno adjacente na direção sul. Neste havia também um jardim com algumas oliveiras que era usado como local de oração. Mas foi precisamente neste local que vieram à luz os vestígios das antigas igrejas. Que vennero alla luce i resti delle antiche chiese. Durante as escavações, uma igreja da época dos Cruzados veio à luz. Era possível ver as belas paredes e uma pedra que servia de memória para os peregrinos. La chiesa è menzionata nelle fonti, nelle storie antiche dei pellegrini, come la chiesa... A igreja é mencionada nas fontes históricas dos primeiros peregrinos como a igreja da oração, porque a dedicação da igreja está sobre a oração que Jesus fez no Getsemane. Pai, se possível, afasta de mim este cálice, mas contudo não seja feita a minha vontade, mas a sua. Este é o centro da mensagem do lugar, a oração de Jesus. Del messaggio del luogo, la preghiera di Gesù. A intenção era construir uma nova igreja no lugar daquela destruída no tempo dos Cruzados, e para isso foram feitos vários projetos. E cominciarono subito i lavori, ma mentre scavavano le fondamenta di questa nuova chiesa... E assim, imediatamente começaram os trabalhos, mas à medida que escavavam as fundações desta nova igreja, apareceram belos mosaicos coloridos, os restos de uma igreja ainda muito antiga. Então a decisão foi a de construir a nova igreja sobre a igreja bizantina, que remonta ao século IV, e já era mencionada pela famosa peregrina Egéria. Esses mosaicos encontrados deram a ideia da elegância da antiga igreja. Hanno proprio dato l'idea dell'eleganza di questa chiesa. E como enfatiza Frei Aliata, os mosaicos modernos foram muito bem feitos e conservam a elegância da antiga igreja até hoje. A atual basílica foi construída entre 1922 e 1924. Para sua construção, várias nações colaboraram com grandes doações. Por isso, também ela é chamada de Basílica das Nações. O projeto da nova igreja foi confiado ao arquiteto Barluzzi, mas quem colheu os frutos do trabalho de Barluzzi foi Frei Gaudêncio Orfali. Ecco, questa è la roccia centrale della basilica. Esta é a rocha central da Basílica e está no centro, em frente ao altar. É a parte mais interessante para a história do santuário. Nesse caso, os elementos essenciais são constituídos pelas rochas. A rocha que está no centro da Basílica é aquela que atrai os peregrinos que vêm venerá-la, não a ela mesma, mas àquele que orou sobre ela. Venerarla non per se stessa, ma per colui che ha pregato
sopra questa roccia. Um mosaico retrata a traição de Judas, a rocha da traição, enquanto outro retrata a cena da captura de Jesus, que é levado pelos soldados, também neste caso sobre uma rocha. Portanto, é a rocha da oração, da traição e da prisão de Jesus. No teto estão os brasões dos países que colaboraram na construção da Basílica. De 2012 a novembro de 2013, a Basílica passou por uma longa reforma. O projeto Getsemane, Preservar o Passado e Formar o Futuro, contemplou a restauração dos preciosos mosaicos. Em 2020, durante os trabalhos de construção de um túnel de conexão entre a Basílica da Agonia e o Vale do Cedron, os arqueólogos se depararam com uma surpresa, um mikvah, um banho ritual judaico de 2000 anos. As escavações arqueológicas realizadas pelo Estúdio Bíblico Franciscano e pela Autoridade de Antiguidades de Israel também trouxeram à luz uma igreja bizantina, os restos medievais de um mosteiro ou casa para peregrinos, juntamente com algumas cisternas para coletar água. L'archeologia, in questo caso, é uma conferma. A arqueologia, nesse caso, é uma confirmação daquilo que a tradição transmitiu a partir do texto bíblico. E quando temos esses três elementos, texto bíblico, tradição e arqueologia, podemos dizer que temos elementos de suficiente certeza para identificar o lugar. Suficiente certeza anche per identificare il posto. Também as oliveiras do Getsemane foram submetidas à análise de especialistas em biologia e fisiologia vegetal de universidades italianas e do Conselho Nacional de Pesquisa a pedido da Custódia da Terra Santa. O resultado do estudo mostrou que os seus troncos e ramos têm cerca de 900 anos, o que as coloca entre as oliveiras mais antigas que se conhece. Mas não apenas isso, as raízes podem ser muito mais antigas ainda. As oliveiras pertencem a uma única variedade original e todas têm o mesmo DNA, o que significa que se desenvolveram a partir das raízes de uma única planta. Também os últimos papas foram peregrinos excepcionais na Terra Santa, veneraram a pedra da agonia de Jesus e também plantaram uma oliveira no jardim, como fez o Papa Paulo VI em uma peregrinação em 1964 e o Papa Francisco em 2014. Para cada cristão, estas oliveiras constituem uma referência viva à paixão de Cristo. Nesta peregrinação quaresmal de 2021, beijando a rocha da agonia do Senhor, pedimos vida e reconciliação para todos, especialmente nesse tempo de pandemia, onde as pessoas sofrem. E é deste lugar que tem início a procissão rumo à Basílica, destino da segunda peregrinação quaresmal. A Santa Missa foi presidida por Frei Donaciano Paredes Oliveira e concelebrada pelos frades da Custódia, juntamente com sacerdotes de outras congregações religiosas. E a atenção se volta para a oração de Jesus antes da sua prisão. Depois de ter recordado um outro momento de diálogo com o Pai, por ocasião da transfiguração no Monte Tabor, é o momento de uma outra revelação, explica Padre Lucas, não envolta em luz, mas na escuridão da noite. Um episódio que revela que a comunhão de Jesus com o Pai é ainda mais profunda. Todas as nossas orações e liturgias se resumem a isto: seja feita a vossa vontade. Eu coloco-me nas tuas mãos, observou então Padre Lucas, recordando as palavras ditas por Jesus na pedra da agonia. O que observamos aqui, concluiu ele, não é a solidão de Jesus, mas é a comunhão com o Pai.